Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 31. Romanos 8, 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, no amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, que palavra bendita, já nos enriquece, já nos enche o coração de alegria e conforto. Nós rogamos que Tu continues a falar conosco, através dessa meditação. Seja o Senhor a nos instruir, para o louvor da Tua glória, no nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a afirmação do apóstolo Paulo é tremenda. Deus é por nós. Coisa linda, né? Deus é por nós. Bastava isso aqui. Bastava essa declaração. Nós nos apoderássemos dela, por assim dizer, quem sabe em outros termos, nós confiássemos nessa declaração, já está plena, está perfeita, está completa. Deus é por nós. E aí ele faz essa indagação: e quem ousará? Quem será contra nós? Pergunta retórica. A resposta é óbvia. Se Deus é por nós, meu querido, ninguém pode ser contra nós. Estaria ótimo. Boa noite, Deus abençoe. Vamos embora com esta palavra bendita no coração. Mas o apóstolo Paulo, né, não é apenas um teólogo, é um pastor preocupado com o rebanho, com as ovelhas. Apresenta ainda vários argumentos comprovando que Deus é por nós. Porque no nosso dia a dia, nós confessamos com a boca que acreditamos nisso. Ah, pastor, eu acredito, Deus é por nós. Mas na primeira dificuldade, logo trememos, logo
para dizer um linguajar bem nordestino, logo nos aperreamos. Ficamos doentes, preocupados. Então, o apóstolo Paulo reforça a mesma ideia, argumentando, e traz então 3 argumentos bem contundentes para comprovar este que é o tema da mensagem desta noite. Argumentos de que Deus é realmente por nós. Os argumentos de que Deus é realmente por nós. O primeiro argumento de que Deus é por nós está no versículo 32. Deus é por nós, pois não poupou nem o seu próprio filho. Diz assim o versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, no nosso linguajar diário, né? Por acaso, será que não nos daria graciosamente com ele todas as coisas, tudo o que precisamos para o nosso sustento? Cabe a pergunta do salmista aqui: por que estás abatida, ó minha alma? Será que você não ouve o que Deus está falando com você? Por que estás abatida? Por que estás assim? Triste, cabisbaixo, desconfiado, preocupado, e as eleições, e o vírus, e o que há por vir, e amanhã, será que tenho ou não tenho? Deus é por nós, e a prova é que Ele, por uma razão muito simples, ao mesmo tempo complexa, o fato de que nós que andávamos segundo o curso desse mundo, como diz o próprio apóstolo Paulo aos Efésios, andávamos no embalo desse mundão. Nós que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo. Nós que andávamos segundo as inclinações da nossa carne, com desejos pecaminosos, cobiça e várias tentações geradas pela própria natureza pecaminosa do homem, entregues num lamaçal e gostando de ali estar. O Senhor, nos tendo ainda como inimigos, envia o seu Filho Jesus Cristo. O argumento de Paulo é justamente esse. Nós, como inimigos de Deus, fomos assistidos por Ele, dando aquilo que há de mais precioso para alguém. Talvez aqueles mais jovens que ainda não foram pais, não entendem bem isso, né? Mas todo aquele que já teve a experiência de ser pai, de ser mãe, vai entender bem o que eu estou falando, né? Dar o próprio filho. Nós vimos um homem fazer isto a pedido de Deus, mas logo Deus desfez a confusão. Abraão, você me entrega o seu filho por sacrifício? E ele conduz o seu filho até o monte para oferecer em sacrifício. No momento que ele levanta o cutelo para sacrificar seu filho a Deus, o Senhor diz: para, Abraão, não é este o teu herdeiro que vai ser oferecido, ele ainda vai vir. Este que vai nascer na tua descendência é também o meu filho, a quem eu vou entregar como sacrifício, por oferta,
pelos pecados de toda a humanidade. Né? Em outro contexto, ele diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, em ti e no teu descendente. E então ele envia o Senhor Jesus. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado o Senhor Jesus para morrer quando nós éramos ainda os seus inimigos. Os seus inimigos, todavia eleitos, escolhidos, por um critério que só Ele sabe. Não é porque eu ia merecer, não. Não é porque você ia se tornar bonzinho. Como disse o presbítero Rodrigo lá no comecinho do culto, apesar de nós, Ele nos amou e ofereceu a sua vida. Por quê? Vamos confabular. Por que você acha que agora, ao crer no Senhor Jesus Cristo, na sua obra meritória, que nos faz ser filhos de Deus, não mais apenas criaturas, agora que somos seus filhos, o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, aqueles por quem Cristo quis morrer, por que você acha que agora Ele nos abandonaria? Por que Ele nos deixaria? Por que Ele seria contra nós? Sim, Ele já teve um motivo para ser contra nós. O que Paulo está dizendo é: ainda assim, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, e não nos dará, juntamente com isso, todas as coisas? Por que ficamos assim preocupados? É um argumento fortíssimo, né? Então, não bastasse a declaração: Deus é por nós, e provou isto, não poupando o seu próprio Filho, ele argumenta a segunda vez: Deus é por nós, pois não nos acusa como merecemos, antes nos justifica. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, certamente a palavra-chave aqui é o quem, porque nós temos sim um acusador, né? O que Paulo está dizendo é desqualificando aquele que poderia nos acusar. Aquele que poderia nos acusar, o inimigo das nossas almas, foi totalmente desqualificado na cruz. Quando o Senhor Jesus entregou a sua vida por amor de nós, ali estava sendo pago todos os nossos pecados. Aleluia! Todos aqueles que nós já cometemos no passado, aqueles que cometemos hoje, e os que ainda vamos cometer, porque infelizmente o Senhor nos libertou da maldição da lei, nos libertou da escravidão do pecado, mas ainda continuamos propensos, pecadores, deslizando, né? Mas ainda estes já estão encravados na cruz. Começa-se o capítulo 8 dizendo: agora, pois, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação. Quem tentará acusação? De modo que, sendo eliminado qualquer acusador, né? Trata-se aqui de um tribunal onde pode estar aqui implícita a presença de Satanás, o diabo, o acusador das nossas almas, desqualificado,
Há também o advogado de defesa, é o nosso próximo ponto. Mas, não havendo nenhum outro acusador qualificado, ainda assim o Senhor poderia fazê-lo. Quem pode comparecer diante de Deus e dizer: eu sou justo, eu não devo nada? Quem poderia? O próprio Deus, portanto, poderia requerer de nós um preço, um pagamento. A justiça tem que ser feita. No entanto, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. É Deus quem justifica. É Deus quem nos torna justos. É Deus quem nos declara justos em Cristo Jesus. Porque ao enviar seu Filho, Ele se torna um de nós e pune todo o pecado na sua carne, no seu corpo, no ser humano que estava ali representado. Portanto, Ele imputa a Cristo os nossos pecados, e Ele sofre então o castigo de todos nós. E então nos declara, imputando a nós a justiça que foi aplicada em Cristo, um justo e o justificador. Ele nos declara justo, a saber, aqueles que creem em seu nome. Aqueles que, tendo sido despertados pelo poder do Espírito Santo, compreendem isto. Isso é loucura para o mundo. É loucura para aquele que está perdido. É loucura para aquele que está morto nos seus pecados e delitos. É loucura para aqueles que estão andando segundo o curso deste mundo. É loucura para aqueles que têm inclinações pecaminosas e desejam estar longe de Deus até. Tem medo, tem horror, sabe que ao comparecer diante dele, haverá de prestar contas. Todavia, Deus é por nós. Haja vista que ninguém nos condena, assim como ele fez com aquela moça. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos, um por um, foi soltando a pedra disfarçadamente e saiu envergonhado. E o Senhor Jesus, que era quem poderia, com autoridade, repreendê-la, acusá-la e condená-la, disse a ela: nem tão pouco eu te condeno. Teus pecados estão perdoados. Você é justificado em Cristo Jesus. Deus é por nós, porque ninguém pode nos acusar. Não sendo ainda o bastante, mesmo que suficiente, o apóstolo Paulo ainda faz um terceiro argumento. Deus é por nós, sim, pois ouve a intercessão do seu Filho, atende à intercessão. Então agora, sendo excluído o advogado de acusação, entra no tribunal de Deus o advogado de defesa, o justo. E estamos estudando na escola dominical a questão da salvação somente pela fé. E a controvérsia principal é como Deus, sendo justo, pode salvar o pecador injusto. E o meio pelo qual ele decidiu fazer isto foi enviando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como um representante.
não é que simplesmente ele perdoou. Você não deve mais nada. Seus pecados estão anulados. Não. Ele os puniu todos em Cristo. Ele nos representou ali. Porque Deus é por nós. Entra agora no ápice. E agora? Será que é mesmo? Jesus vai falar. O advogado. Jesus começa a argumentar, né? O apóstolo Paulo coloca: é Cristo Jesus quem morreu. Ele é que tomou o nosso lugar. Foi o seu sacrifício que aplacou a ira de Deus. A sua intercessão envolve: Pai, não puna mais o teu filhinho aqui, porque já foi punido na cruz, e ele crê nisto. A intercessão dele abrange, aborda a sua oferta pelo pecado, dizendo: o Senhor é justo e já puniu, e aquele que é justo não vai punir duas vezes o mesmo pecado. Jesus morreu por nós. O apóstolo Paulo segue no mesmo argumento, a defesa de Jesus. Deus é por nós, porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, deu provas de quem era de fato o Filho de Deus, de que de fato cumpriu toda a lei, toda a justiça. Era impossível ser detido pela morte, portanto ele levanta-se dentre os mortos. Derrota o nosso principal inimigo. Ao dizer isso, Paulo está dizendo: olhem, Deus é por nós, porque Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou. Nos reviveu, nos revigorou, nos deu novo ânimo, nova esperança, nova perspectiva. Ressuscitou. E tem mais. Jesus é quem está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Está reinando. Não está pendurado numa cruz, como se vê muitas obras de arte, feita, como diz o salmo que lemos há pouco, pelas mãos humanas, muitos se curvando diante desta obra de mãos humanas. Mas a palavra está dizendo: ele não está mais pendurado numa cruz. Ele sim passou por lá para pagar o preço que nos dá a justificação, o perdão, nos limpa, nos purifica de todo e qualquer pecado. Não há nenhum pecado que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus. E ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai. Quem poderá nos destruir? Quem será contra nós? Quem tentará acusação? Se o próprio Jesus se levanta em nossa defesa. Ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, nos defendendo. Conjectura-se apenas, não estou dizendo que é assim, mas o Senhor Jesus não ficou lá de cima, simplesmente contemplando o nosso horror e a nossa perdição. Ele desceu da sua glória, andou entre nós, fazendo bem. A Bíblia diz que sendo tentado por todo tipo de tentação, mas em nenhuma delas ele caiu. E lá
na carta aos Hebreus, a palavra de Deus nos ensina que era necessário, era importante, convinha, deveria ser, tinha que ser, alguém que passasse pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, sentisse as nossas dores, para ser um representante perfeito, um sacerdote idôneo. Pai, agora vou conjecturar. Pai, é difícil. Ele caiu. O cair é do homem. Vamos ajudá-lo a se levantar. Não vamos abandoná-lo. Vamos sustentá-lo com mão poderosa. Vamos revigorá-lo. O amor de Jesus é esta base, é este argumento, é a sustentação. Deus é por nós, pois Jesus nos ama. Ele tem tudo em suas mãos e não vai deixar que nós sejamos entregues, que nós caiamos, desistamos. Antes, vai nos sustentar com mão poderosa, nos erguer, nos impelir. Levante a cabeça, olhe para frente. O passado já passou. O Senhor quer nos conduzir em vitória. Deus é por nós. Deus é por nós. Vamos levantar a cabeça, seguir firmes, servindo ao Senhor. Não porque nós queremos pagar o que Ele fez, é impagável o que Ele fez por nós, mas é o mínimo de gratidão. Senhor, quero te servir, quero cantar louvores ao teu nome. Senhor, quero pregar este amor àquele que ainda não conhece. Usa-me como instrumento em tuas mãos, lá no meu trabalho, lá na escola. Senhor, eu quero não mais me envergonhar de ti. Quero falar da tua graça, do teu poder. Quando a ciência, ou suposta ciência, lá na escola, estiver negando o teu nome, eu quero me posicionar. Quando as pessoas estiverem induzindo as outras ao erro, àquilo que não te agrada, você pode pensar e concluir todo tipo de pecado, a idolatria, a mentira, o roubo. Não é assim que o apóstolo Paulo diz que o mundo está no curso deste mundo? A homoafetividade. E nós não temos coragem sequer de falar em nome do Senhor, porque temos o quê? Vergonha ou medo? Se vergonha, é vergonhoso isso. Se medo, temos aqui uma palavra bendita dizendo: Deus é por nós. Não se envergonhe, não tenha medo. É necessário. E é interessante, então, depois de argumentar tremendamente, o próprio texto que nos traz a conclusão. Deus nos é de tal forma por nós que nada poderá nos separar do seu amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que ao sermos triturados como trigo, com lutas, as mais diversas,
Vamos então ser separados do amor de Cristo? Nada, nem tribulação, nem angústia, angústia da alma, depressão profunda que seja, nem perseguição, nem a perseguição do mundo inteiro. Hoje nós já temos essa notícia de que é a época, o tempo em que há maior perseguição à igreja em todos os tempos, em número. Mas é impossível parar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. O reino avança. Parece que quanto mais persegue, mais forte a igreja fica. E acontece que há uma depuração. Muitas vezes na perseguição, o joio, aqueles que não são tão crentes assim, vão ficando pelo caminho. Vão ficando para trás. E a igreja verdadeira, a igreja sincera, a igreja do Senhor Jesus, mesmo aparentemente fraca, segue firme, caminhando, marchando em triunfo. Não há nada que possa impedir. Será que a fome? Eu não sei se nossa geração é a última, mas às vezes a gente vê umas coisas, alguns sinais, e a gente vê, parece, eu não sei se você concorda comigo, a iminência de uma crise mundial, de falta de alimentos, uma inflação altíssima, não é uma coisa local, no Brasil e tal, governantes maus, não sabe dirigir direito, não, é mundo, uma inflação pouquíssimo comum, até recentemente. Será que a fome vai nos separar do amor de Deus? A palavra de Deus está dizendo que não, nada, porque o Senhor é conosco. Nem nudez, nem espada. Sabe o que significa espada aqui? Perseguição do governo, das autoridades. Nós, bendito seja o Senhor, ainda temos a liberdade de cultuar ao Senhor aí de portas abertas. Mas há bem pouco tempo, alguns meses atrás, nós tínhamos que ficar de portas fechadas, com uma certa alegação. Não vou entrar aqui no mérito da questão. Parece até um teste. Vamos ver até onde a gente consegue brecar esse povo? Vamos minar as forças deles? Será a espada que nos separará do amor de Deus? E aí o apóstolo coloca uma citação da Escritura, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí um outro brado de vitória ecoa, uma explosão de louvor em todas estas coisas, porém, vamos declarar, somos mais que vencedores. Não é apesar, não é Deus vai nos livrar dessas coisas. Mesmo passando por todas essas lutas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É mister que seja assim. Está escrito, é necessário que passemos por lutas. Elas virão, mais intensas ou menos. Mas ao se aproximar, se é que somos a geração do arrebatamento, que vai presenciar a vinda do Senhor Jesus, dia ditoso, bendito, aleluia, mas teremos que passar por lutas, entregues à morte o dia inteiro, fazendo de tudo para escapar, firmes, vencendo cada uma delas,
E quanto àqueles que morreram queimados, entraram na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, glorificando o Senhor Jesus. Diz a palavra que Estevão viu o Senhor Jesus assentado à destra de Deus. Em seguida é apedrejado. Ainda intercede pelos seus executores, imitando o Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É esta convicção que nós precisamos. Não importa quão grande é a luta, a dificuldade. Importa é que Deus é por nós. Em todas essas coisas, Deus é por nós. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Uma boa notícia: nem você mesmo pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós formos o problema, Ele vai nos dobrar, vai nos convencer, Ele vai nos converter. Bendito seja o Senhor. Aos seus eleitos, aos seus amados, que Ele amou incondicionalmente, Ele não nos deixa entregues aos nossos próprios pensamentos. Ele não nos deixa ser punidos pelos nossos próprios atos. Ele pode sim pesar a mão para nos levar à rendição, a nos rendermos aos seus pés. É isso que Ele requer de nós, que nós nos rendamos. Esta é a conclusão da própria Escritura. O pregador não precisou nem criar aqui uma conclusão. Deus é por nós. E agora, o que nós devemos fazer? Tão somente, amados irmãos, crer que Deus é por nós, que nós devemos nos dobrar diante dEle, nos render diante dEle. Ele nos atraiu com o seu amor. O fato de você estar aqui hoje é obra do poder do Espírito Santo de Deus. Ele queria falar com você, queria que você ouvisse isso, trouxe, atraiu você aqui, até você que nos assiste pela internet. Deus promoveu este momento inusitado, momento de uma pessoa fazendo um monólogo, sem nenhum atrativo, prendeu a sua atenção, este tempo, para que você ouvisse que Deus é por nós, e que eu preciso me entregar a minha vida a Ele, em gratidão pelo que Ele fez. Que Deus esteja tocando agora no teu coração. Tomemos uma atitude diante dEle, em resposta à sua palavra. Eu me rendo, Senhor, conduz minha vida. Eu sei que Tu és comigo, eu sei que Tu não me entregarás, mas eu quero me entregar ao Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Vamos então acompanhar com esse cântico. Fiquemos em pé para nos rendermos aos pés do Senhor Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção.
o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Senhor nosso Deus, nós curvados na tua presença, rendidos ao teu amor, o teu amor nos constrange. Que coisa bendita! O Senhor nos amou apesar de sermos ainda teus inimigos e entregou o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para nos fazer teus filhos, teu povo, teu rebanho, o rebanho do teu pastoreio. Ó Senhor, só temos que nos render aos teus pés, confessar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, nos colocarmos ao teu dispor para te servir. Ó Senhor Deus, alimenta em nós esta verdade bendita, que o Senhor é por nós, em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todas as lutas, em todas as tentações. O Senhor é por nós. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos conduz em triunfo até o dia celestial. Nos rendemos, te bendizemos, todo louvor, toda honra e glória e bendição ao teu santo nome. Louvado seja, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é por nós, e as ternas consolações e renovo e esperança e força do Espírito Santo de Deus recaiam sobre esta igreja amada e toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.